E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre os trades que tivemos no índice e no dólar, baseado nas minhas regiões de Fibonacci. Eu fiz uma venda na máxima e compra na mínima do dólar. Aqui eu vou mostrar para vocês a minha posição no índice, vendido aqui na máxima do mercado, e no dólar também, comprado na região aqui de Fibonacci. Então agora vamos para as explicações e depois eu vou mostrar para vocês essas regiões que eu mandei no grupo dos meus alunos. Então, primeiramente, aqui nós temos a região de Fibonacci, que eu marquei do topo do dia 31 até o fundo do dia 7. Quando o mercado retraiu até a região de 50 a 61,8%, eu comecei a olhar as minhas confluências de mercado para poder operar aqui nessa região. A primeira, nós temos o distanciamento da média de 20 dos 5 minutos. Ele ficou aí quase 1000 pontos de distância da média de 20. Isso significa que o mercado está caro. Quando ele se estica para cima, ele fica caro. E quando ele vem aqui para baixo, se distancia da média de 20 dos 5, ele fica barato para a gente poder operar. Então aqui nós já temos o primeiro ponto, ele está caro, pronto para a gente poder olhar os indicadores para a gente pensar e entrar. Então, eu vou até tirar minha câmera da frente, porque foi aqui que veio a minha motivação para entrar. Então, aqui nós temos o pico de venda da XP, ela parou de vender às 10h45. E o que isso significa? Bom, a XP ela é conhecida como uma corretora que dá liquidez para o mercado. O que isso quer dizer? Se ela está vendendo aqui, ela está dando liquidez para outra parte que está comprando. Então, enquanto o mercado fez essa movimentação de alta, ela estava fazendo a movimentação de baixa, dando liquidez de compra para os players comprarem. Quando ela parou de vender, ela começou a comprar, dando liquidez aqui para os players venderem. Basicamente é isso, resumidamente, porque o assunto do vídeo não é esse. Então aqui nós temos o pico, onde a XP parou de vender e começou a comprar, e aqui é onde os players começaram a vender. Aqui também nós temos os juros, tá vendo aqui essa virada nos juros? O que acontece? Quando o juros está para baixo, as bolsas estão para cima. Eu não vou explicar muito a lógica de todo esse conceito que tem nos juros, mas basicamente é isso. Tanto é que a gente pode ver que aqui em verde é o índice e aqui em azul nós temos os juros. Então quando está para baixo, os juros, índice para cima, depois juros para cima, índice para baixo. Então aqui nós temos também essa virada dos juros. Quando os juros foi para cima, o índice inverteu, tudo aqui nessa mesma região. Então nós temos virada de players e índice, junto com o distanciamento da média, que deixou o mercado barato, e o meu gatilho de venda, que seria o pivô de baixo. Vendemos aqui onde nós vamos sair. Então nós temos o primeiro alvo, o alvo mínimo do mínimo, que seria essa movimentação aqui de alta, esses últimos 1000 pontos. Então aqui o alvo mínimo seria esse 50%, que seria os nossos 300 pontos, nossa meta diária, ou o 61,8%. Passou daqui, a gente já pode usar essa FIBO aqui um pouco mais abaixo, que seria toda a movimentação do dia. Então aqui nós temos a mínima, máxima, retraiu até o 61,8%. Aqui nesse 61,8% também tem uma região de liquidez. Quando o mercado ele sobe, vocês percebem que aqui já vai outra dica super importante, que eu falei raramente, poucas vezes sobre essa dica. Quando o mercado sobe, onde ele dá uma parada, geralmente é onde ele volta a parar. Então, vou explicar novamente. O mercado está fazendo a movimentação de alta, negocia bastante aqui e volta a fazer a movimentação de alta. Na hora de voltar, onde ele parou anteriormente, seria onde ele poderia parar aqui também. Então, abaixo dessa região tem muita liquidez. Só que por que tem essa liquidez? Bom, aqui muitos lotes foram trocados. Aqui a gente tem o início dessa pernada de alta, ou seja, olha o volume que tem aqui. Pensa assim, esse pessoal que está comprando, onde eles vão colocar os seus stops? Geralmente no último fundo. Então aqui nesse fundo é o lugar disputado que o preço tende a parar. E se nesse lugar tem o 61,8%, melhor ainda. Então seria um lugar excelente para a gente estar saindo. E por isso que vocês viram nos meus stories que eu estava aí com 800 pontos vendido. Então, imagine assim, que você tem um carro, você está no seu destino A até o destino B. Aqui, no meio do caminho, onde ele para, a gente tem um posto. Aqui, ele vai abastecer, colocar combustível no seu carro e continuar a viagem. E aí, na hora da volta, ele vai parar nesse mesmo lugar para dar continuidade ao seu destino. Então, basicamente é isso. É um ponto de parada que o mercado ele respeita, vira um ponto de liquidez. Só que não basta a gente decorar o que eu falo. Por exemplo,
onde ele para na hora de subir é onde ele tende a continuar no lugar que ele parou. Não adianta você decorar isso aí, você tem que entender o porquê isso acontece. Então, nesse caso seria, é uma zona onde quem está comprando nessa próxima pernada vai deixar os seus stops. Então, por isso que aqui toda essa região vira uma região importante de liquidez. Bom, então quando ele chegou nesse 50%, nós marcamos agora do fundo até o topo e aí ele retraiu até o 61,8%. E olha só que interessante que eu acabei de falar, que eu acabei de explicar para vocês. Eu vou marcar os pontos de parada nessa pernada de baixo. Vou colocar aqui em roxo pra gente. Ó, parou aqui, depois ele para um pouco mais abaixo, depois parou aqui nesse meio, certo? E aí, olha na hora de subir, ele sobe, para aqui, desce. Depois vai novamente no próximo ponto e desce. Então, para vocês entenderem a importância disso aqui que eu falei. Só isso aqui já merece o like de vocês, né? Então, daqui, desse 61,8%, agora do topo até o fundo, ele veio até os 50% dessa movimentação de alta. E essa região aqui do índice, eu mandei para os meus alunos às 10h21 e depois também eu mandei esse alvo dessa FIBO de 50% que eu acabei de mostrar para vocês. Já aqui no dólar, já vou até mostrar primeiro a região, desse fundo até o topo, região compradora, onde eu comprei, e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, movimentação de alta, retraiu até o 61,8%. Olha só essa movimentação de alta, onde ele para a primeira vez aqui, para a segunda vez aqui, essas 3 vezes, faz a movimentação de alta. Quando ele volta aqui, ó, ponto de liquidez, parou aqui e faz o seu rumo, a sua nova movimentação. Então aqui nós temos 61,8%, região de liquidez aqui abaixo. Desse 61, marcamos do fundo ao topo e ele vai até o próximo 61,8%. Aí nesse 61 também, eu também mandei para os meus alunos aqui esse alvo. E daqui, desse 61,8%, ele deixou mais um gatilho de venda, pivô de baixa aqui. Aqui nós tínhamos esse fundo, onde o mercado rompeu, fez pullback e continuou a movimentação de baixa. E depois ele voltou lá, pegou a liquidez dessa troca de polaridade. E aqui também nós temos um ponto muito importante, que é a VWAP mensal, que é um ponto de liquidez. Meus alunos sabem a importância desse indicador. Então foi um trade com risco muito baixo. Dava para colocar em um stop de 6 pontos e ele chegou a andar aqui quase 30 pontos. Então, um excelente risco-retorno. Talvez você não ia segurar tudo isso, mas se a gente carregar até o 61,8%, 20 pontos que o mercado andou reto até o seu alvo. E ele não chegou a andar um ponto contra, foi direto, o que permite a gente entrar um pouco com mais contratos nesse stop barato. Então eu espero de verdade que esse vídeo tenha agregado para vocês, que vocês tenham conseguido entender. Deixa um like, um comentário. E lembrando que se você quiser o meu e-book de graça, eu vou deixar aqui o grupo da Genial aqui embaixo. Basta criar uma conta pela Genial ou trocar de assessoria, caso você já faça parte da Genial. E lá no grupo eu deixei meu e-book para vocês. Então é isso, valeu e até mais. E se você quiser ter acesso ao meu e-book Arte Fibonacci, ao grupo vitalício, onde eu mando essas regiões para você operar e quer aprender como marcar Fibonacci da maneira correta, como usar essas confluências ao seu favor, usando o VWAP, volume profile, como dominar as médias, como ler o volume financeiro, operar usando liquidez da melhor forma, seguir as movimentações dos big players e muito mais, além de operar comprando barato, vendendo caro e interpretar alguns indicadores econômicos. Basta acessar esse link na descrição ou ir no meu Instagram e acessar esse link.